Bom, pessoal, existem alguns temas importantes para se tratar quando você inicia esse empreendimento conosco. Bom, primeiro, como que eu vou começar a trabalhar com o programa de leitura avançada Evolução X? Primeiro passo. Então, são detalhes que as pessoas às vezes se preocupam muito, mas com muita razão. Como eu começo a falar desse empreendimento? Bom, primeiro, vamos lembrar de pessoas que você conhece que estão prestando concurso público, estão fazendo faculdade, ou estudantes, médicos, advogados, engenheiros, palestrantes, educadores, pastores. Pensa sempre em pessoas que você acredita que possam utilizar a leitura como uma ferramenta de trabalho. Então, veja só, primeiro passo, eu falo que não tem segredo esse empreendimento, mas o importante é nós mostrarmos para as pessoas a necessidade do produto. Então, primeiro, eu sempre falo, grava essa palavra ou essa frase. Imagina se você pudesse ler 200 páginas de um livro em 1 hora, com compreensão e retenção do conteúdo lido. Então começa a falar para as pessoas. Imagina se fosse possível você ler 200 páginas de um livro em 1 hora, com compreensão e retenção. Então essa frase, ela tem um efeito muito forte, porque as pessoas às vezes elas ficam, será que isso é possível? Será que é possível realmente uma pessoa ler 200 páginas de um livro em 1 hora, com compreensão e retenção? Sim, é possível. Nós temos inclusive um vídeo onde nós explicamos esse processo dos bons e maus hábitos de leitura. Então, só para nós fazermos um pequeno resumo aqui, nessa primeira parte do nosso treinamento, veja só, quando nós fomos alfabetizados, nós aprendemos a ler palavra por palavra. Então, vou te dar um exemplo. Aqui são os nossos olhos, ok? Aqui são os nossos olhos. E devido ao nosso processo de alfabetização, nós aprendemos a ler as palavras palavrinha por palavrinha, porque nós aprendemos a fazer a chamada fixação óptica, palavra por palavra. Então, lembra do A, E, I, O, U, B com A, enfim, nós fomos montando essas palavras. Então, nossos olhos aprenderam a ler com conjuntinhos de palavras. Só que tem um detalhe, de palavra por palavra não tem um espaço em branco. Só que veja só, para os nossos olhos é insignificante, mas para a mente um espaço em branco imenso, que nesse momento a nossa mente acaba devagando, pensando em outras coisas. Então veja só, o movimento que quando os seus olhos têm que saltar de uma palavra para outra, chama-se movimento sacádico. Então veja só, depois você pega alguém, pede para um amigo seu ler algo e fica prestando atenção dentro dos olhos dele, dentro da pupila dele. Você vai observar que quando ele está lendo, o olho fica saltando de uma palavra para outra. Isso chama-se movimento sacádicos. Só que tem um problema aí, e veja só, porque os olhos, eles existem músculos horizontais e músculos verticais. Esses músculos, eles estão enrijecidos. Os horizontais não, porque a gente costuma ler da direita para a esquerda em zigue-zague, mas o vertical, ele está enrijecido. Então eu te dou um exemplo, olha para cima. Geralmente quando a gente fala olha para cima, nós fazemos esse movimento. Não é verdade? Pouco nós fazemos esse movimento com os olhos. Então esse músculo vertical nosso, ele está enrijecido, mas o horizontal não. Então imagina só os seus olhos num texto de 300 palavras, por exemplo, numa página. O seu olho ficar saltando 300 vezes, para lá, para cá, fazendo aquele chamado movimento sacádico, num movimento pêndulo, para lá, para cá, para lá, para cá. Esse músculo, ele vai se cansar, causando LER nervoso. LER que é o lesão por esforço repetitivo. Então veja só esse processo que nós chamamos já de mau hábito de leitura já acaba com a leitura. Só que não para por aí, porque quando você começa também imaginar o que esse efeito faz quando você vai compreender a informação, que é um problema sério. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou montar uma frase aqui. Vamos dizer o seguinte, fazer uma simulação de como que a nossa mente ela processa a informação. Faz de conta que aqui são os teus olhos, ok? E os teus olhos acabaram de ler a palavra rosa. O que vem na tua mente? Rosa, flor, cor, ok? Então vamos colocar aqui flor, cor.
Agora os teus olhos fizeram aquele movimento. Lembra dos olhos do amigo que fica saltando de uma palavra para outra? Ele saltou para a próxima palavra, Rosa Maria. O que vem na tua mente? Rosa Maria, nome de uma mulher, pode vir o nome daquela amiga, aquela tia. Agora veja só, vamos completar a frase. Rosa Maria trabalha num banco. O que vem na tua mente? Rosa Maria trabalha num banco. Instituição financeira, banco, etc, etc. Agora veja só. Rosa Maria trabalha num banco de sangue. Rosa Maria trabalha num banco de sangue. O que vem na tua mente agora? Sangue, vermelho, a cor vermelho, tem que doar sangue. Agora veja só, Rosa Maria trabalha no banco de sangue servindo café. Qual a profissão da Dona Rosa? É uma copeira. Mas olha só o que acontece com a nossa leitura quando você lê palavra por palavra. Que ele leu, a informação vai para onde? Vai para o seu cérebro vai decodificar toda aquela informação. Mas como existe um espaço em branco, dá tempo da mente pensar em outras coisas. Nesse momento vem uma série de informações. Mas imagina se você está lendo Rosa Maria trabalha no banco e você tem uma conta no banco para pagar agora. O que vai acontecer com a leitura? Com certeza você vai desfocar e vai perder o fio da meada, como nós falamos, né? E ela acabou com a leitura. Veja só, o programa de leitura avançada Evolução X, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai eliminar os maus hábitos de leitura, porque esses são os causadores da leitura. Não adianta uma pessoa falar que vai ler rápido e compreendendo uma palestra, em uma semana de treinamento. Não adianta. Para que você possa ler e realmente ter uma leitura de qualidade, você tem que fazer exercícios oculares. Então veja só, primeiro fator, que o programa de leitura avançada Evolução X, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma flexibilização ocular nos músculos dos teus olhos. Então nós temos um material, que é o nosso material técnico didático, onde as palavras elas estão numa posição vertical, fazendo exercícios através de uma régua que nós temos, que é uma régua evolutiva. Você vai estar fazendo exercícios com a régua numa posição vertical, exatamente para trabalhar esses músculos verticais dos olhos. Depois, as palavras elas estarão juntas, obviamente para ensinar os teus olhos a ler primeiro 2 palavras de cada vez. Imagina só se você ler que Rosa Maria é uma senhora. Vai ficar muito mais rápido do que você ler primeiro Rosa, pensar em tudo que pode ser Rosa, depois Maria, tudo que pode ser Maria. Se você já descobrir que Rosa Maria é uma pessoa, não fica mais rápido? Então veja só, se eu leio hoje 180 palavras por minuto, lendo uma palavra de cada vez, se eu ler 2 ao mesmo tempo, eu vou ler 360 palavras. Já aumentou minha velocidade de leitura, ok? Então, depois, a metodologia vai ensinar você a ler 3 palavras ao mesmo tempo. Imagina você multiplicar por 3, depois ensinar você a ler 4 palavras ao mesmo tempo, 5. Imagina se você consegue ler que Rosa Maria trabalha no banco de sangue servindo café, tudo ao mesmo tempo. Com certeza você vai ter uma compreensão muito melhor. E depois nós vamos trabalhar a retenção. Por quê? Porque nós aprendemos a ler através de fonemas. A nossa leitura, primeiro nós aprendemos a ler através do som, não através de símbolos. Vou te dar um exemplo. Fala A-E-I-O. Agora fala A-E-I-O de trás para frente. Agora faz o seguinte. Fala 1, 2, 3, 4, 5. Agora fala 1, 2, 3, 4, 5 de trás para frente. Ficou mais fácil, né? Por quê? Porque os números, eles são símbolos. As palavras a gente tem que escutar o som. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aflorar a sua memória fotográfica, fazendo com que as palavras se transformem em símbolos para você. Obviamente, a informação virá mais rápida para o seu cérebro. Eu te dou um exemplo. Aqui, vou fazer uma brincadeira para que você possa entender. Veja só, quando você pegar a informação agora, você vai ler texto, olho, mente. A informação vai entrar como uma imagem para você, diretamente para o seu cérebro. E você não vai mais precisar escutar o som da voz. Isso é um efeito que, através, obviamente, de exercícios, que você vai atingir essa capacidade. E através de exercícios também que fazem parte da metodologia, você vai eliminar outros maus hábitos de leitura e o resultado, que em apenas 4 meses, você vai estar lendo mais de 1000 palavras por minuto com compreensão e retenção do conteúdo do livro. Lembrando que isso qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa alfabetizada tem essa capacidade. Simplesmente
você precisa ter disciplina e dedicação, fazer os exercícios, você vai atingir essa capacidade. Essa é a primeira parte do nosso treinamento. No próximo treinamento, nós vamos explicar como fazer uma avaliação de leitura. Como eu vou verificar a velocidade de leitura do meu futuro aluno. É um treinamento para empreendedores.